Olá, gente! Nós estamos aqui de volta ao programa Viva a Essência. Sejam muito bem-vindos a esse programa. Olha, uma alegria muito grande estar aí com você. Você na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde você estiver. Eu sinto assim, uma alegria muito grande de poder compartilhar tudo isso com você. E hoje, no programa Viva a Essência, nós vamos viver a fé. Hoje é dia de vivermos a nossa fé. O que é fé? Fé é a certeza do que a gente não vê no mundo físico, mas a gente sabe que no mundo espiritual vai acontecer. E hoje eu tenho um convite para você. Olha, sabe quem vai estar aqui conosco no programa? Meu esposo, o reverendo Munguba Júnior. Ele tem uma palavra de sabedoria para o seu coração. Então não sai daí, fica aí, preste atenção a tudo, porque hoje a sua fé vai ser edificada. Em nome de Jesus. Tem uma palavra também de Deus para o seu coração. Você sabia que nós somos chamados por Deus para marcar uma geração? Você já parou para pensar como mulher que Deus te chamou para marcar uma geração? Como é que a gente vai um dia, para a glória, um dia a gente vai morrer, a gente não é eterno aqui nessa terra? E qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para essa geração? Meu marido, ele sempre fala que herança é aquilo que a gente deixa para os filhos, mas legado é aquilo que a gente deixa dentro da vida das pessoas, dentro do coração, sabe, da essência de cada pessoa. Então você foi chamada para marcar uma geração. E eu gosto muito de lembrar sobre alguns personagens bíblicos, como Esté. Esté foi chamado para marcar uma geração, Salomão foi chamado para marcar uma geração, mas nem sempre a gente compreende que a nossa vida toda precisa estar pautada na palavra de Deus. Lembra de Salomão? Salomão foi o homem mais rico, o homem mais sábio sobre a terra. Deus, assim, abençoou Salomão de uma forma extraordinária. Mas Davi, o pai dele, antes de morrer, falou assim: filho, medita nessa palavra dia e de noite. Não se afasta dos princípios de Deus. Davi deu conselhos, assim, poderosos para Salomão. E Salomão começa muito bem. As pessoas que moravam ao redor, a rainha, os reis, de outras nações, eles ouviam tanto falar de Salomão, que Salomão estava marcando a geração dele, que eles vinham de outros locais para conhecer o segredo de Salomão. Por que Salomão tinha tanta prosperidade? Por que Salomão tinha, tanta visão? Por que as escolhas de Salomão eram certeiras? Porque, olha só, as nossas escolhas defendem o nosso futuro. O que você escolhe hoje, as sementes que você planta, ela vai apontar para o futuro. E Salomão começou muito bem. Eu quero que você preste atenção a isso. Você foi chamado para marcar uma geração. E olha, Salomão, ele começa bem, mas ele termina os dias de vida dele muito mal. Porque tinha lá um decreto sobre a vida dele. O homem mais sábio, o homem mais rico, palácio lindo. E você que é mulher de Deus, se você não leu ainda, lembra da rainha de Sabá? Ela veio de longe para saber o que tinha na casa de Salomão, o que tinha no palácio dele, que era tudo lindo, organizado. A Bíblia fala sobre as vestes dos funcionários dele, fala sobre a mesa, fala sobre tudo. Mas Salomão, com toda essa riqueza, com toda a sabedoria, ele escolhe se envolver com mulheres pagãs. E ele começa a adorar outros deuses pagãos. Então, isso precisa a gente refletir muito. Salomão, ele deixou uma história linda, mas ele foi chamado para essa geração. E será que você entende que você foi chamada para essa geração? Qual tem sido as suas escolhas sobre a terra? Eu quero que você reflita hoje, no dia desse programa tão lindo, Viva a Fé, para que a sua fé seja edificada sobre a rocha. E você, mulher de Deus, marque uma geração, em nome de Jesus. E como eu te prometi no início do programa, eu tenho hoje um convidado especial, meu esposo, reverendo Munguba Júnior. E ele tem 10 dicas muito importantes para relacionamentos felizes e frutíferos. E eu sei que você, mulher de Deus, precisa dessas dicas. Então, olha, acompanha aí essa mensagem poderosa lá da Seven Church. Mas antes, eu quero passar para você rapidamente. Eu estive com o Mike Murdock lá nos Estados Unidos 2 vezes. E uma das vezes ele passou para mim uma lista que eu quero passar rapidamente para você. Primeiro, nunca fique onde você não foi chamado por Deus para estar. Nunca fique. Nunca fique. Se Deus chamou você para Seven Church, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Essa semana eu recebi um telefonema de uma irmã. Ela disse: reverendo, eu amo tanto o senhor. Eu digo: eu sei, minha irmã. Eu amo tanto a pastora Isabela, eu amo essa igreja. Olha, mas eu amo tanto. Eu estou sendo acolhida e tal, que coisa boa e tal. Mas, reverendo, eu recebi o convite de uma pastora
para ir para a igreja dela. Eu disse, vá. E ela disse, é? Eu disse, claro, você não recebeu o convite? Você sentiu que era Deus? Eu senti assim, um negócio que é para eu. Eu disse, pois vá, minha irmã. Deus te abençoe. Agora deixa eu dizer uma coisa para a irmã. Eu disse, pois não. Se alguma coisa der errado, nós vamos estar aqui de braços abertos para lhe receber. Porque aqui é a casa do abraço. O símbolo que vocês viram lá fora hoje, o seu pastor abraçando você, é o símbolo do pastor Samuel de Aguiar Munguba, o nome dessa rua. O meu pai que ficava à porta da igreja abraçando todas as pessoas. Aqui é a igreja do abraço, é a igreja do acolhimento. Você foi chamado para esta casa, seja bem-vindo. Deus vai usar você poderosamente. Segundo, nunca fique perto de alguém que Deus não colocou em sua vida. Dá um azar danado. É verdade. Eu estava com o irmão ontem aqui no Clamor. Ele é um amigo meu de muitos anos. Ele é empresário e ele é da igreja presbiteriana de Fortaleza, mas um amigo muito antigo. Todo o Clamor ele está aqui com a gente, toda quarta-feira ele está aqui com a gente na serve. E ele estava me dizendo, eu disse, reverendo, eu tive uma funcionária e eu estava passando um momento muito difícil e ela pediu demissão. Eu disse, não saia, pelo amor de Deus. Dobrei o salário dela e ela aceitou ficar mais tempo. Mas a empresa estava na crise do mesmo jeito, com muito problema na empresa. E ele disse, rapaz, viu um negócio do coração, demita aquela pessoa. Ele disse, mas como? Ela é o meu braço direito, demita aquela pessoa. E ele foi lá e demitiu. Sabe o que aconteceu no mesmo dia? Os funcionários da empresa se reuniram e foram lá falar com ele. Chefe, muito obrigado. O senhor tirou um peso das nossas vidas. Venha olhar aqui dentro o que ela fazia. Tinha trabalho de macumba lá dentro contra a empresa, para derrubar a empresa. O gerente que ele tinha perdido, no outro dia voltou e disse, eu soube que ela saiu e eu quero trabalhar com o senhor, eu gosto do senhor, eu quero servir ao Senhor. Ele disse, no outro dia a empresa começou a prosperar de novo. Por quê? Porque ele teve a clareza de não deixar perto uma pessoa que Deus não colocou perto de você. E às vezes a gente fica prezando as pessoas, sim ou não, guardando. Ei, tenha coragem de renunciar. Terceiro, nunca fique onde você não é celebrado. A pastora já falou sobre isso hoje aqui. Quarto, nunca fique em um relacionamento que alimenta a sua fraqueza, em vez de alimentar a sua força. Tem relacionamentos que são tóxicos. Quinto, nunca fique em um relacionamento que o prende ao presente, em vez de movê-lo para o futuro. Vai dar certo, o futuro vai chegar, em nome de Jesus. Eu lembro que o meu irmão, ele deu entrada no Green Card aqui no Brasil, para ir morar nos Estados Unidos. Meu único irmão homem, nós somos 7, mas só tem um homem, né? 2 homens, eu e ele, né? E ele deu entrada, mas nem ligou para aquele negócio. De repente saiu o Green Card para ele. E aí ele disse, pô, morar nos Estados Unidos. Então ele já estava tudo legal, foi daqui legal como investidor e foi para lá. Ele estava no posto mais alto da rede K aqui no Brasil e ele foi então morar nos Estados Unidos. E quando ele chegou nos Estados Unidos, ele não queria ir de jeito nenhum. De jeito nenhum. Por quê? Porque ele estava preso ao Brasil, preso ao passado aqui. E ele disse, não, eu preciso do futuro. E a esposa dele era essa máquina, sabe, essa propulsora que estava alimentando no meu irmão. Vai dar certo, nós vamos chegar lá. Sabe o que aconteceu lá? Irmãos, meu irmão, ele vinha para a igreja, aqui na igreja, a nossa igreja, mas ele vinha um domingo e 3 não. Os filhos não frequentavam com tanta, né, sabe, assiduidade a igreja. Vinha à igreja porque ele me ama. Então ele vinha para estar perto de mim, mas não era para estar perto de Jesus, não era para ter intimidade com Jesus. Quando eles chegaram lá nos Estados Unidos, o Espírito Santo pegou eles de jeito. Irmãos, a família toda está a coisa mais linda do mundo. Sabe, o pastor Rafael esteve com eles agora, fizeram um culto em casa. Sabe, toda a família, meus sobrinhos, toda a coisa mais linda. Pastor Rafael profetizando, foi fogo, o fogo pegou, foi a coisa mais linda. Alguém tem que mover você para o futuro. Fique perto dessa pessoa, mas fique longe de uma pessoa que lhe prende ao passado. É muito difícil você renunciar àqueles que aliviam a sua solidão e que simplesmente estão acariciando as suas dores, dizendo que você é bonzinho, sabe? Mas quando um dia Jesus olhou para Pedro, ele percebeu que Pedro estava meio preso ao passado. Ele diz o seguinte em Marcos capítulo 10, e Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu para ele, ei Pedro,
Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, irmãos e irmãs, mães e filhos e campos e com perseguições, claro, mas no século futuro a vida eterna. Sexto lugar, nunca ensine algo que você não pratica, não funciona. É o exemplo. O pastor Isabelle fala várias vezes aqui, não é o que você fala em casa, é como você vive em casa. 7, escute com atenção e só depois de pensar muito pronuncie qualquer palavra. Eu lembro do meu pai e ele falava, vamos orar. A pessoa falava isso, vamos orar. Pronto, era o tempo para poder pensar, para orar, para raciocinar. 8, tente entender o que a outra pessoa está passando. Nos Estados Unidos há uma expressão, se coloque no sapato do outro. Ou seja, sinta o calo do sapato do outro, a dor do sapato. Se coloque no lugar da outra pessoa. 9º lugar, nunca abra mão dos princípios da palavra de Deus, por favor. E em último lugar, elogie em público e corrija em particular. A obra de Deus não pode parar. E aí, gente, gostaram da palavra? Que coisa poderosa, essas dicas importantes para os nossos relacionamentos serem mais frutíferos e felizes. Nós precisamos como mulheres. Você acha? Você está de acordo? Então vamos lá. Quando o Munguba Júnior falou sobre as dicas para prosperarmos, para termos relacionamentos saudáveis, muitas vezes a gente olha assim e fala assim, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir ter. Mas a decisão é uma escolha. Então eu quero te encorajar, mulher de Deus, a escolher viver com propósito. Você é única, você é especial, você é filha de Deus, você foi chamada para marcar uma geração. Os teus filhos são herança de Deus sobre a terra. O teu casamento é bênção de Deus. A tua vida emocional, espiritual, financeira está nas mãos do Senhor. Então, por isso, eu quero que você continue aqui comigo nesse programa Viva a Essência, direto do coração de Deus. E amanhã eu vou estar aqui com você no mesmo horário. Viva o lar! Amanhã nós vamos aprender dicas poderosas. Eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Mas antes disso, eu quero te fazer um convite. Vem conhecer a nossa igreja, a Seven Church. 82 anos de igreja enraizada. Nós já construímos muitas igrejas, já ungimos muitos pastores e nós cremos no propósito da SEB aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, na nossa nação. Por isso, vem conhecer, vai ser uma alegria te receber, te abraçar. Olha só, os cultos às quartas-feiras começa às 19h30 na sede, tá? Lá no Rodolfo Teófilo, Rua Pastor Samuel Munguba, 732 Rodolfo Teófilo. E aos domingos na sede, 10 da manhã, 17 horas e 19h30. E lá no nosso campus Guararapes, nós temos também às quintas-feiras, 19h30, na Avenida Coronel Miguel Dias, 1404. E aos domingos, às 17 horas. Perdão, gente, às 17 horas. Então, olha, eu quero te receber, eu quero te abraçar. Nós temos uma palavra de Deus, nós amamos cuidar de vidas e vai ser uma alegria muito grande. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a sua casa, que a sua fé hoje seja edificada sobre essa rocha. Não desista do seu milagre. Ore, jejue, clame, porque vai acontecer milagre na sua casa. Sabe aquela oração que você faz todo dia? Dobra os teus joelhos, mulher de Deus. É fé. Fé é a certeza do que a gente não vê, mais crê, porque milagres acontecem. Um beijo no seu coração. Amanhã vamos estar juntinhas aqui, vivendo o nosso lar. Deus abençoe e até amanhã. Estás assentado no trono, declaro, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus.
anseia por ti. Diga ao Senhor, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Senhor. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clame pela glória do Senhor. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glorifique o nome do Senhor e o adore.